Gravar. Bom, sobre o terceiro projeto, né? Alguns esclarecimentos, né? A gente fala, professor, a questão do fator de potência, não foi diferente, enfim, a questão do fator de potência tem um contexto, né? O contexto é que o trabalho tinha um escopo maior do que eu passei para vocês, né? Esse era um trabalho de avaliação de método de PWM e, né, não só a questão de analisar o método em si, forma de onda, EAD, mas desenvolver também, né, na questão, avaliar as perdas, né, nos semicondutores, né, do conversor. Então, deveria, né, ser entrado, né, os modelos, né, dos semicondutores, né, as questões de energia, né, de ligar e desligar chaves, né, as resistências, né, de condução, enfim. E o fator de potência influi muito nisso, porque dependendo do fator de potência, né, você vai ter mais ou menos tempo, né, conduzindo em um ou outro semicondutor. Lembra, são dois semicondutores, né? Você tem um IGBT com um diodo em antiparalelo, né? Então, se a tensão, por exemplo, está num sentido e a corrente está no outro, né? A tensão vai ser sintetizada. Então, a corrente provavelmente está indo, né, ou está passando pelo diodo, não está passando pelo transistor. Né? E aí, é claro, né, o diodo tem características diferentes do transistor, né? Então a resistência de condução dela, né, é diferente, a energia, né, para o diodo, né, e o transistor, né, entrarem e saírem em condução também são diferentes, e por fim, né, você teria, dependendo do fator de potência, poderia ter perdas diferentes, né, de maneira geral, no seu conversor. Então era a influência maior do fator de potência era isso, né? Então, tem esse contexto, né, acabou que eu não retirei. Então, se preocupe tanto com o fator de potência e pense mais na forma de onda da tensão, em termos de THD, né, de baixa e alta frequência, né, na hora de fazer as análises. E, né, no número de chaveamentos, né, por ciclo também, que é importante, né, questão, né, da tensão sintetizada, né, pelo mesmo índice de modulação, né, capacidade, enfim, outras coisas para vocês analisarem no projeto 3. Foquem nas outras, né, isso foi um deslize meu. E, por fim, né, hoje, né, eu passei para vocês, né, começar aqui a apresentar o quarto projeto. O projeto 4, né, que é sobre a implementação, né, de um observador, né, de fluxo de rotor limite operando com controle vetorial. O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês, né, façam, né, implementar o observador de fluxo proposto no artigo, né, e o artigo é esse aqui, né, Gupinar, ou Gupinat, né, nunca sei o nome do responsável, Gupinar Model Based Voltage Model Flux Observer Design for Field Oriented Control of Induction Motor, né. Então, esse artigo aqui, né, ele usa, né, ele parte, né, de um observador de Gupinar. O observador de Gupinar é uma classe de observadores bem comuns, né, para as máquinas de indução, né. Então, a partir dele, ele propõe, né, uma melhoria, né, no observador de Gupinar para conseguir, né, observar o fluxo de uma maneira melhor do que ele observava, né, somente com o observador de Gupinar, né. O observador que ele propõe, né, ele tem alguns defeitos, né, e falar fazer um observador de estado, um observador de fluxo, né, para a máquina de indução. Qual que é o problema? O problema é que se a gente pegar a abordagem clássica, né, a gente vai depender, né, da matriz de estados, da matriz de saídas, né, e a matriz de estados, né, no caso, né, do motor de indução, ela não é invariante no tempo, né, ela tem variação no tempo porque ela
depende, né, da velocidade do rotor. O modelo da máquina, né, muda de acordo com a velocidade que ela desenvolve. Ou seja, isso é um modelo que não é linear, né? Inclusive porque o modelo, né, nosso é a velocidade da máquina é um dos estados, né, que a gente tem. Então, né, fica muito difícil de você calcular pelos métodos clássicos, né, os observadores lá, né, um parâmetro de ganhos, né, que aloque, né, os polos, né, do seu observador em determinadas frequências, né. Isso mudaria, né, de acordo com a velocidade que a máquina opera. Então, o pessoal tentou, né, fazer observadores, né, tentou partir, né, das equações, né, das máquinas e tirar, né, modelos de observação, né, em que eles observariam, né, fariam a observação das variáveis, né, do sistema, né, tentando, né, levar em consideração essa questão, né, de que eles podem variar com a velocidade, né? Enfim, e a classe dos observadores de Goupil é uma, né, dessas possíveis soluções. E o que acontece, né? Depende muito, né, dos modelos que você usa, que se utiliza, né? Então, alguns modelos, né, são resistentes a variações, né, paramétricas de um tipo, de uma categoria, né, e outros de outros parâmetros, né? Então, por exemplo, a gente vai ver aqui, né, o modelo de corrente, o modelo de tensão, né? Então, o modelo de tensão ele não tem muita sensibilidade, né? Ele não é sensível frente a variações paramétricas, né, de grandezas rotóricas, né, vamos colocar assim. Já um modelo de corrente, né, ele é bem sensível a essas variações paramétricas, né. Em compensação, né, o modelo de tensão é muito sensível às variações de parâmetros do estator, né, enquanto o modelo de corrente não é. Então, depende muito, né? E o Goupil, por exemplo, ele tenta pegar um pouquinho de corrente, um pouquinho de tensão e fazer o dele, né? Ou pelo menos o observador de Goupil apresentado aqui, né? Enfim, e aí eles vão ter alguns problemas, né? Inclusive, né? Para erro de estimação, né, da resistência do rotor. E então, né, os autores, né, desse artigo propõem, né, uma melhoria, né, baseada, né, no observador de Goupil e melhore, né, o sistema. Não é um bom observador para baixas velocidades, né, eles mesmos falam isso, eles tentam realizar algumas alterações, né, no modelo que eles propõem, né, nos ganhos que eles propõem, para melhorar, né, a operação em baixas velocidades, né. Eu, particularmente, não consegui fazer, né, essa alteração funcionar, consegui fazer só o modelo original, né, que funciona muito bem, né, para velocidades mais elevadas. Inclusive, é o que eu pretendo usar com vocês, né, e aí, inclusive, a gente vai botar um limite aqui, né, para quando a gente vai usar, né, o observador proposto, né? Então, a gente vai usar o observador proposto somente quando a máquina estiver operando acima de uma determinada velocidade, porque abaixo, né, de determinadas velocidades ele não é bom, ele não é um bom observador. Ele vai ter alguns problemas, alguns ganhos, né, deles vão ficar muito altos, né? Pode ter descontinuidade, então acaba que não fica muito fácil trabalhar com esse observador para baixa velocidade. Basicamente, a gente vai trabalhar acima de uma determinada velocidade, que eu botei 20p radiano por segundo. Então, quando a velocidade estiver acima dela, a gente muda para o nosso observador, porque ele já vai estar fazendo um processo de observação melhor e já vai estar funcionando melhor, mas de maneira mais adequada. E aí, né, com esse observador, a gente vai, né, de novo observar, né, os erros, né, frente à estimação, né, paramétrica. A gente vai ter o caso base, né, que é esse erro de estimação, e depois vai colocar uma estimação na resistência, um erro de estimação, né, na resistência do rotor de mais e menos 50%, né, que são os erros mais proeminentes, né. E usando, né, agora, né, o observador, né, para fazer essa orientação, mesmo com esse erro, né, de estimação paramétrica,
a gente vai tentar comparar o resultado do controle, né, no caso, né, que a gente vai ter aqui com o nosso observador, e com o que vocês fizeram no projeto 2 da disciplina. Né? Então, vocês vão pegar lá, vocês estiveram lá com o projeto 2 da disciplina e comparar, né, os resultados obtidos. Então, vai ter aqui uma análise comparativa. Tá? E aqui, né, as regras, né, o grupo, né, do grupo, me fornecer, né, as simulações, não pode plagiar, né, vocês vão ter, né, aqui até o dia 26 de novembro, né, para me entregar, ou seja, daqui a 4 semanas, enfim, tem aqui todo o resto, né, do trabalho. Então, vocês vão ter aqui basicamente um mês para fazer esse trabalho. Né? E esse aqui é o artigo, né, que eu passei para vocês. Um artigo relativamente novo, né, de uma boa revista, né, as melhores, talvez a melhor revista, né, na área de leitura de potência, né, novo, né, 2019, né. Então aqui, né, desses dois camaradas aqui, né, então, eles propõem aqui uma nova forma de observar o fluxo em máquinas de indução. Tá? Bom, eles começam aqui, né, com a revisão da literatura, falando, né, de vários modelos existentes, né, e ele chega aqui, né, no modelo aqui, né, do Tigupinan, né, e aí para chegar no modelo de Tigupinan a gente já vai falar, né, primeiro, né, do modelo de corrente, do modelo de tensão. Qual é a ideia aqui, né? Então, vamos aqui para o quadro. Né? Qual que é a ideia do caso? Bom, a ideia aqui, então, estou falando aqui, né, é 25. Qual que é a ideia? A ideia é tentar, né, a partir das equações da máquina, né, encontrar, né, o fluxo do rotor. Né? A partir das equações das máquinas e dos parâmetros que a gente tem, né? Os parâmetros que nos são estimados. Né? Então, ele vai tentar. O modelo de corrente ele é obtido a partir da equação do rotor da máquina. Qual é a equação do rotor da máquina? O referencial arbitrário, tá? O referencial arbitrário, a tensão do rotor, né? Ela vai ser a resistência do rotor vezes a corrente do rotor mais a derivada, né, do fluxo do rotor nesse referencial arbitrário, né, J ômega A menos ômega R, o fluxo do rotor no referencial arbitrário. Tá? O que acontece? Né? De maneira geral, o que a gente vai querer encontrar, são os enlaces de fluxo, né, no eixo alfa e no eixo beta, né, no referencial estacionário, porque com os enlaces de fluxo do eixo alfa e do eixo beta, a gente consegue ter, né, fluxo, né, consegue, na verdade, obter, né, com o ângulo de orientação necessário para fazer com que, né, todo o fluxo, né, seja colocado em cima, né, no eixo D, né, e o fluxo de eixo em quadratura seja zero. Então, o objetivo aqui é os enlaces de fluxo de rotor alfa e beta. Com alfa e beta, a gente calcula o D aqui, né, e o ângulo. Então, de maneira geral, o referencial aqui arbitrário seria o referencial estacionário, com ômega A igual a zero. Né? Só que se a gente usar, né, o referencial estacionário, fica um pouquinho complicado, né? Esse termo aqui, né, quando isso ficar zero, né, vai ficar menos J ômega R lambda R. Então, esse termo aqui não é muito interessante. O que o pessoal faz? Né? Bom, o pessoal, em vez de usar o referencial arbitrário, ele usa o referencial do rotor. Então, ele usa, né, o ômega A, ao invés de ser zero, ele usa um ômega A que seja igual à frequência do rotor. E aí, ao invés, né, de eu ter um termo aqui com esse J, né, eu vou ter um termo, né, esse termo todo aqui, né, no referencial do rotor, o termo inteiro é zero. E depois, né, então, depois de fazer as contas no referencial do rotor, eu
volto para o referencial estacionário. Então, depois das contas, eu faço o ômega C0. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é trabalhar primeiro, né, no referencial do rotor. Como que vai ficar, então, no referencial do rotor? Eu vou ter a tensão aqui, né, no referencial do rotor, vai ser igual a resistência, né, vezes a corrente aqui, né, no referencial do rotor, mais a derivada do fluxo aqui no referencial do rotor. Bom, algumas coisas, né? A tensão rotórica, né, por uma máquina gaiola é nula, né? E outra coisa é que eu não tenho acesso ou eu não consigo medir numa máquina, né, com rotor em gaiola a corrente do rotor. Né? Então, eu preciso pegar essa corrente do rotor e colocar ou expressá-la de maneira diferente. Eu sei que o fluxo do rotor é igual à indutância de magnetização vezes a corrente do estator, mais a indutância própria vezes a corrente do rotor. Né? Isso aqui em qualquer referencial. Né? Então, isolando aqui a corrente do rotor, o que eu vou ter? Né? Eu vou ter aqui, né, lambda R vezes, desculpa, né, dividido pela indutância própria do rotor, né, menos Lm dividido por Lr vezes a corrente do estator. A corrente do estator não tem tanto problema, porque eu só consigo medir. Né? Então, substituindo, né, essa expressão aqui da corrente do rotor, aqui eu vou ter o quê? Né? Bom, eu vou isolar o termo aqui, né, de derivada. Então, esse termo vai para o outro lado que está zero, negativo. Então, eu vou ter que a derivada aqui do meu fluxo do rotor, tá? Esse aqui, é claro, né, está no referencial rotórico, vai ser igual a menos a resistência do rotor vezes toda essa expressão. Enlace de fluxo do rotor do referencial rotórico, né, que menos Lm dividido por Lr vezes a corrente do estator, também nesse referencial rotórico. Né? Então, o que eu vou ter disso tudo? Né? Bom, eu vou ter que a derivada aqui, né, do meu fluxo do rotor vai ser igual a R dividido por L, né, é 1 sobre a constante de tempo rotórica. Então, eu vou ter menos 1 dividido pela constante de tempo rotórica vezes o enlace de fluxo, né? Mesma coisa aqui, né? Menos com menos vai dar mais, e R dividido por L vai ser, né, o inverso da constante de tempo rotórica. Mais Lm dividido pela constante de tempo rotórica vezes a corrente do rotor. E usando essa expressão aqui, eu conseguiria, né, obter o enlace de fluxo do rotor. Como? Construindo, né, o seguinte estimador. Né? Eu tenho aqui, né, a corrente do rotor, né, no referencial rotórico, né, multiplico aqui, né, por esse ganho, né, isso daqui, né, vai somar, depois eu vou subtrair esse termo aqui, né, mas independente do que é nesse ponto aqui, eu teria a derivada do fluxo de rotor. Né? Integro, então, essa derivada para obter o fluxo do rotor. Né? Lembrando aqui, né, no referencial rotórico. Né? Esse fluxo, né, vezes um ganho 1 sobre tal R, né, entra aqui, né, com sinal negativo. Então, isso menos, né, a corrente fez esse ganho,
menos, né, o fluxo vezes esse ganho, e dá a derivada do fluxo que obtém, né, aqui o fluxo. O que eu preciso fazer? Bom, o que eu tenho, né, o que eu posso ter, são as correntes do estator no referencial estacionário. Vou colocar aqui um zerinho, né, que é o referencial estacionário. Preciso, então, fazer o quê? Preciso passar de alfa beta para DQ usando o referencial ou o ângulo, né, do rotor. Né? É o que eu faço aqui. E aqui, né, também está no referencial do rotor, eu preciso agora, né, voltar para alfa beta, porque o fluxo que eu quero calcular é o fluxo em alfa beta. Então, eu vou fazer a transformação reversa, que está em DQ, eu vou passar para alfa beta. Vou obter aqui o que seria o enlace de fluxo no referencial estacionário, né, no referencial alfa beta. E isso tudo aqui, né, da forma como eu fiz aqui, isso tudo é o que a gente chama de modelo de corrente. Né? A gente usa aqui, né, no caso, a equação, né, do rotor e teria, né, as correntes do rotor. Né? Eu passei aqui, né, para as correntes do estator. Se a gente olhar aqui, né, no artigo, é essa primeira parte aqui, né, que a gente fez. Né? Então, eu tenho aqui, né, a corrente do estator no referencial estacionário, no referencial alfa beta, passo ela para o referencial do rotor. Como? Tenho a medição da velocidade, faço a integração dessa velocidade, né, para ter o ângulo, né, do rotor, e passo aqui para o referencial do rotor, calculo tudo no referencial do rotor, e depois faço a transformação inversa para vir para o referencial estacionário. Então, eu vou ter aqui o lambda R, né, o fluxo do rotor, pelo modo de corrente, então esse CM aqui, né, indica, né, pelo modelo de corrente, desculpa, no referencial estacionário. Então, tenho uma forma de calcular o fluxo de rotor pelo modelo de corrente. Tá? Tenho outras formas. Por exemplo, a segunda aqui, que vai estar aqui, né, que é o modelo de tensão. Como que é o modelo de tensão? Né? O modelo de tensão ele vai ser retirado agora da equação do estator. Né? Então, o modelo de corrente eu tirei, né, da equação do rotor, o modelo, né, de tensão vai ser pela equação do estator. Qual é a equação do estator? A equação do estator, né, vai ser Vs igual a Rs, Rs mais o fluxo, um enlace de fluxo do estator. Aqui, né, no referencial estacionário, tá? Então, aqui eu estou em alfa beta, tá? Referencial estacionário. Voltei, então, que o enlace de fluxo do estator vai ser o quê? O enlace de fluxo do estator vai ser Vs menos Rs e S. Né? Bom, com isso aqui eu consigo determinar, mas aqui, né, eu estou determinando, né, o enlace de fluxo do estator. Então, se eu fizer isso daqui, né, vou começar a fazer um diagrama de blocos aqui, né, Vs mais, aí aqui tem o IS, né, o ganho aqui da resistência, né, do estator, negativo. Se eu pego isso aqui, né, integro, eu tenho o enlace de fluxo do estator. Mas é claro, né, que eu não quero o enlace de fluxo do estator, eu quero o enlace de fluxo do rotor. Como que eu saio, né, desse enlace de fluxo do estator e vou para o enlace de fluxo do rotor? Bom, né, o enlace de fluxo do estator, né, que a gente sabe que é dado pela indutância própria do estator, vezes mais, né, a indutância própria do rotor, indutância própria não, indutância de magnetização da máquina vezes a corrente do rotor. O que acontece, né? Eu já expressei a corrente do rotor em termos do quê? Em termos de
enlace de fluxo de rotor e corrente do estator, né, que são as variáveis de meu interesse. Então, eu vou fazer essa substituição aqui, né, desses valores aqui. Como que vai ficar, então? Então, eu vou ter que o enlace de fluxo do estator, ele vai ser LS vezes IS mais LM, que multiplica o fluxo do rotor dividido pela indutância própria do rotor, menos LM dividido por LR, vezes a corrente do estator. Né? Então, continuando aqui, o que eu vou ter? Né? Bom, eu vou ter aqui LM vezes menos LM dividido por LR, vai ficar LM ao quadrado dividido por LR, vezes IS. Então, eu vou ter isso aqui, LS, IS menos LM ao quadrado dividido por LR, IS, né? E vou ter aqui, né, mais LM dividido por LR, vezes o enlace de fluxo do rotor. Colocando, né, IS em evidência aqui, né, o que eu vou ter? Eu vou ter 1, né, isso aqui vai ficar 1, esse termo aqui vai ficar menos LM ao quadrado, dividido por LS, LR, né? Se eu multiplicar isso aqui, eu volto para esse termo. Isso daqui, né, é a constante de dispersão da máquina, sigma. Né? Então, esse termo todo aqui é sigma LSS. Isolando, né, o fluxo aqui do rotor, né, então, eu vou ter que o fluxo do rotor, ele vai ser o quê? Ele vai ser o fluxo do estator menos sigma LS IS multiplicado, né, por LR vezes LM. Então, a partir do fluxo do estator e da corrente do estator, eu consigo obter o fluxo do rotor. Então, como que era aquele nosso modelo? Né? Aquele nosso modelo estava assim, né? Estava VS, né? Aqui, mais IS, né? Vezes o ganho aqui da resistência, né? Menos, integra e acha o fluxo do estator. Além disso, né, o que eu vou ter aqui? Vou ter IS vezes sigma LS, né? Aqui entra mais, aqui entra menos. Isso tudo vezes o ganho, né? LR sobre LM, me proporciona o fluxo do rotor. E esse daqui é chamado modelo por tensão, ou modelo de tensão, né? Que é o modelo que está apresentado aqui, nessa parte aqui em vermelho, né? O VS, né, menos RSS, integra, né, menos, né, IS sigma LS vezes o ganho, tá? O fluxo do rotor. Tá? Então, o modelo de corrente e o modelo de tensão são duas formas que a gente tem de tentar determinar, né, os parâmetros da máquina. Qual que é o problema? Bom, o problema maior, né, se a gente for ver, é que esses fluxos, né, calculados dessa forma estão sujeitos aos erros da estimação paramétrica. Né? Se vocês repararem aqui, né, o artigo, né, sempre usa, né, R, resistência do rotor chapéu, LM chapéu, é tudo indicando, né, que esses valores não são os reais, são os valores que a gente estimou. Né? Então, por exemplo, se a gente olhar o modelo de corrente, ele é altamente sensível aos erros, às grandezas do rotor. Se a gente olhar o modelo de tensão, a gente vai ver que ele é altamente sensível às grandezas do estator. Cada um foi tirado ali, né, da equação do estator do rotor. Né? Então, eu teria, né, esses erros. Né? Então, qual que é a ideia aqui? Né? A ideia é o seguinte, ó, eu vou usar um método para fazer a estimação
e vou usar o outro método para tentar fazer a correção. Então, o modelo de Goupil é isso. Ele usa um método para fazer estimação e o outro para fazer correção. Então, aqui está apresentado o seguinte, ó, estimar pelo modelo de corrente e vou usar o modelo de tensão para fazer a correção. Então, ele usou aqui o modelo de corrente, né? Pegou o modelo de tensão, calculou como seria o modelo de tensão e, né, através disso, né, realimentou aqui negativamente e passou por um controlador, ou seja, é um modelo de tensão, mas, né, aqui, né, junto desse modelo de tensão, tem aqui o termo de correção pelo controlador. Isso tudo, né, forma o fluxo do rotor pelo modelo do Goupil-Nash, né, que é o que está sendo mostrado aqui. Então, ele usou o modelo de tensão para fazer a correção e o modelo de corrente para fazer a estimação inicial. Tá? Então, aqui o controlador do tipo PI seria para tentar fazer ou realizar o acerto desse fluxo. Né? Bom, aqui, né, ele tira, né, as equações, né, do modelo de tensão, do modelo de corrente, enfim. E depois, né, tira o que seria, né, o modelo, né, total aqui do Goupil, né? E aí vai ter, né, essa forma, né, o enlace, né, de fluxo aqui, né, do rotor pelo modelo do Goupil vai ter uma parcela que depende do modelo de tensão, uma parcela que depende do modelo de corrente e vai seguir aqui, né, uma determinada ordem, né? Vai ter aqui, né, os ganhos, ele chamou de KP e KI, mas na verdade KP e KI são esses ganhos K1 e K2 aqui, né, multiplicados, né, por esse ganho aqui, LR dividido por LI, né? Então, os ganhos aqui do controlador é K1 e K2, né, mas na verdade formam aqui um KP e KI. E aí, né, tem essa forma aqui, as funções de transferência, e definindo aqui um ômega C, né, de frequência de corte, né, desse filtro aqui, né, passa alta, né, que é o do modelo de tensão, você define aqui, né, o ganho KP e o ganho KI. Então, você determina a frequência de corte que você quer e calcula os ganhos do seu estimador de Goupil. Tá? E com isso, a priori, né, você deveria conseguir observar o fluxo da sua mão. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma dúvida sobre o modelo de Goupil? Bom, na manifestação, vou continuar. No modelo aqui de Goupil, né? Enfim, ele analisou a característica, né, do modelo de Goupil e chegou ao seguinte, né? Essa equação aqui, né, ele chamou, né, esse termo aqui de F de S, né? E viu que a parcela, né, do observador de Goupil, que depende, né, do modelo de tensão, e viu, né, que o modelo de corrente é menos esse Fs, né? E aí ele analisou, né, a ideia, né, de maneira geral, é que numa frequência, né, perto de zero, né, você comporte, né, muito com o modelo de corrente e à medida que você vai aumentando, né, a frequência da máquina, né, você vai se comportando mais com o modelo de tensão. Né? E essa a ideia, né? Mas enfim, não é bem isso que ocorre, né? Aí ele analisa, né, as propriedades do modelo, tira aqui, né, espaço e frequência, né, da sensibilidade e analisa, né, a performance do modelo de Goupil frente aos outros modelos. Né, e aí, se a gente olhar aqui, né, que a vazio, né, ele coloca aqui o erro, né, do fluxo, né, ou da estimação do fluxo, né, para o modelo de tensão, modelo de corrente e o modelo de Goupil, né. Aqui a vazio. E aqui, né, A, B, C, D representa, né,
um erro de estimação paramétrica. Então, né, aqui no A você tem erro da indutância de magnetização, no B você tem erro, né, da resistência católica, enfim. Né? Então, basicamente, A e B você tem erros aqui, né, na equação do rotor, e aqui, né, você tem C e D, você tem erros, né, nas equações aqui do estator. E basicamente a gente vai ver aqui, né, que sempre vai ter um modelo ou outro que pode ser melhor do que o grupo PINAR, né, errando, né, um parâmetro de cada vez. Mas o grupo PINAR, né, ele está aqui no meio, né, do modelo de corrente e do modelo de tensão. Afinal, ele ali, né, tem uma ponderação entre os dois modelos, né? Mas o que acontece? No modelo de grupo PINAR, mesmo assim, ele não consegue, né, não errar, né, na estimação do fluxo, mesmo, né, quando tem, né, esses erros aqui, estimação paramétrica. Mesmo com o termo de correção, ele não consegue, né, alterar tudo isso. Né? Então, a gente acaba vendo aqui, né, que o modelo de Gopinar, ele tem aqui as suas limitações. Ele não consegue ser robusto frente a essas variações paramétricas. Né? Não que os modelos de tensão de corrente sejam, né, eles são, né, robustos, né, perante, né, um ou outro tipo de variação paramétrica, né? Mas, enfim. De maneira geral, o que a gente vai ter é sempre, a gente vai errar todas, né, as nossas grandezas estimadas, né? A gente não erra só uma. Na análise a gente faz aqui, é claro, né, errando uma ou outra, né, porque senão fica muito complicado. Fica até complicado de ver o efeito, né, de cada erro, né, que cada erro provoca. Mas, né, numa aplicação real, na verdade, você estimou tudo. Você fez os seus ensaios, você tem estimativas do que seria, né? Mas você vai ter erro, né? Carregar erro naqueles parâmetros estimados. Com carga, né, o modelo de grupo NAR até começa a ser pior, né, do que o modelo de corrente, né, para alguns casos. Então, aqui, quando começa a entrar carga, né, ele é muito penalizado aqui, né, principalmente, né, nos erros, né, das grandezas aqui, né, do rotor, né. As grandezas aqui, né, do estator, ele é menos penalizado, mas nas grandezas aqui do rotor, ele é bastante penalizado. Então, qual é o problema? Né? Então, de maneira geral, né, às vezes o grupo PINAR vai ficar entre os dois modelos, né, mas ele não está bom, né, ele não está acertando, ele tem alguns problemas. É justamente por causa disso que o autor aqui propôs, né, uma alteração no modelo de Gopinar. Qual que é a ideia? Né? Ele viu aqui, né, que o modelo de Gopinar, né, ele dependia, né, uma parte aqui do modelo de corrente, uma parte do modelo de tensão. O que ele fez? A proposta dele, né, da alteração, né, ele falou assim, né, antes, né, de propor, né, ele falou, o modelo de tensão, né, ele funciona bem, né, para alguns erros, né, para vários erros aqui, né, principalmente das grandezas do rotor, né, que é o que a gente menos tem acesso, então, né, poderia usar, mas o modelo de tensão ele tem um problema que ele coloca aqui, né, com a operação chaveada, né, você cria uma pequena tensão DC, e essa pequena tensão DC, ao ser integrada, né, com o tempo, ela causa erro, né, na estimação do fluxo. Essa estimação do fluxo fica errada por esse valor DC. Então, tem alguns métodos que propõem, né, ter alguns filtros, né, nisso, ao invés de propor, né, claro, né, um integrador, né, propõe, né, antes, né, um filtro passa alta, né, e basicamente, né, substituir aqui, né, o integrador puro, né, por um polo aqui, né, em vez do polo sendo zero, né, ele estaria aqui numa frequência, enfim. Aqui algumas correções de alguns métodos propostos, mas ele vai para um caminho diferente. Ele vem aqui, né, para o observador proposto e fala o seguinte, eu vou criar, né, uma forma nova de estimar o meu fluxo, né, que vai depender do modelo de Gopinar e vai depender aqui, né, do modelo de corrente. Né? O modelo de tensão tem algumas dificuldades, então vou fazer aqui. E vai ter aquele mesmo esquema. Né? Ele vai depender aqui do modelo de Gopinar, vezes um ganho KF, e o modelo aqui de corrente vai ser 1 menos esse KF. Né? É que ele tira, né, como que ficaria, né, a nova, né, o novo modelo, né,
E no frigir dos ovos, né, vai ter aqui, né, uma parte, né, do modelo de tensão, uma parte do modelo de corrente, mas aí ele cria, né, aqui ele faz a análise aqui, né, nos termos, né, novos aqui, né, e fala o seguinte, ó, para eu conseguir zerar os erros, né, eu vou calcular esse ganho KF aqui, que é um número complexo, pode ser um número complexo, que basicamente vai fazer, né, com que a função de transferência na frequência que eu quero, né, na frequência de operação, seja unitária. Então, basicamente, é isso que ele fez. Ele falou o seguinte, ó, eu quero que ele vai estar aqui, né, multiplicado aqui, né, pelo ganho do Gupinar, né, KF vezes Gupinar. Então, eu quero o seguinte, KF vezes a função, né, essa função aqui do Gupinar seja igual a 1. Então, eu vou fazer que o meu KF force isso. E, basicamente, ele faz isso e calcula aqui nesses ganhos KF, né, baseados, né, no modelo que ele tinha ali de Gupinar, né, na resposta de frequência do Gupinar. E ao fazer isso, né, claro, ele chega nesses ganhos aqui. E qual que é o problema desses ganhos? Nesses ganhos vão ter problemas aqui, né, nas regiões de baixa velocidade, né? Eles estão aqui, né, tem essas divisões aqui, né, pela frequência, né, ou pelo que você está impondo no estator. Quando você impõe aqui, né, uma frequência nula, né, basicamente você está falando que seu ganho é infinito. Ou seja, essa forma de pensar, né, a priori, né, garantiria, né, que isso aqui sempre fosse unitário, ou seja, uma estimação tivesse, né, o mais próximo possível da ideal, só que esses ganhos aqui agora eles seriam muito grandes. E isso seria problemático. Então, o que acontece? O estimador, né, que ele propõe, né, com os ganhos dessa forma, não é muito bom para velocidades baixas. Não é bom para velocidades baixas. Né, por causa disso. Então, ele até tenta propor aqui uma modificação, né, para regiões aqui, né, de baixa velocidade, só que essa aplicação aqui, né, isso aqui eu acabei achando que não funciona muito bem, porque, enfim, em vez de ser unitário, né, ele força, né, isso daqui a ser um valor, né, e aí, né, basicamente, né, esse valor aqui, né, quando fosse maior do que o ômega B, né, teria uma propriedade que ele queria, né, e no zero, né, não teria problema, né? Só que, enfim, particularmente, né, não consegui fazer isso aqui funcionar. E então, o que eu fiz foi, eu literalmente, né, ignorei o modelo dele, né, para velocidades muito baixas, e só comecei a usar o modelo dele a partir de uma determinada velocidade. Então, o ganho aqui, né, que ele calcula, né, ele vai ser aqui normalizado pela velocidade da máquina, né, e por, né, pela frequência, né, que eu estou impondo, né, nos terminais da minha máquina. Portanto, né, ele a priori funciona para vários pontos de operação da máquina. Mas então eu preciso, né, saber qual que é a frequência que eu estou impondo na máquina. E aí, né, vem o segundo ponto, né? Então, para fazer, né, esse observador que ele propõe, ele precisa descobrir essa frequência. E aí ele fala o seguinte, ó, eu tenho que estimar, né, essa velocidade angular síncrona, né? Ele fala assim, ó, tem duas formas, né? Tem uma forma aqui, né, pela equação de Stator, que ela costuma ser muito complexa, né? E tem aqui, né, uma forma, né, que eu tenho que estimar pela, pela equação do rotor, né? E aí, pela equação do rotor, basicamente, né, ele tenta, né, ver, né, porque ele tenta achar a frequência do escorregamento, né, e a parte, né, da frequência do escorregamento, né, ele soma aqui, né, a frequência da máquina, né, que ele está medindo e calcula, né, o ômega E. Só que se vocês separarem, né, nessa equação aqui 34, né, essa forma aqui de calcular é literalmente a mesma forma que a gente usa no método indireto, né? A gente usa aí essa forma no método indireto. Então, estou aqui com a simulação aberta, né? Essa simulação já, né? Vou pegar aqui a parte
normal, né? A gente usava, né, as correntes do eixo de quadratura, né, e do eixo direto. Basicamente, a gente calculava que o fluxo, né, por essa função aqui, né, a partir da corrente do eixo direto, fazia essa divisão, né? Então, pegava aqui, né, a corrente do eixo de quadratura, né, dividia aqui por um valor e achava que a frequência de escorregamento somava aqui, né, com a frequência, né, velocidade mecânica, vezes π sobre 2, e usava, né, achava essa frequência ômega e integrando para achar o ângulo de orientação. O que acontece? A gente viu, né, que esse método tem problema. Ele é sensível, né, às variações paramétricas, né? Não foi um bom método. Então ele até fala aqui, ó, mas ó, esse método do jeito que está, ele é sensível. Inclusive ele coloca aqui, né, principalmente a resistência aqui do fator, né? Então, qual que é o ponto? Ele fala o seguinte: bom, como ele pode ser sensível, né, a essa operação de tuning, eu vou ter que acrescentar agora um termo de correção. Qualquer ideia, né, é que ele apresenta aqui o cálculo, né, dessa frequência, né, que é importante para calcular os ganhos dele. Ele fala o seguinte, ó, eu vou ter aqui, né, o meu fluxo, né, calculado pelo meu observador proposto. Vou ter as parcelas alfa e beta dele. Com as parcelas alfa e beta, eu vou encontrar o ângulo, esse ângulo aqui de orientação, né, que ele chamou aqui de θe. Bom, ele vai fazer a transformação aqui, né, para dq, né, basicamente só vai ter componente direto aqui, né, porque ele está pegando a tensão aqui alfa, beta e forçando aqui para ser zero, e vai encontrar aqui, né, a partir desse ângulo aqui de orientação, né, o fluxo do eixo direto, corrente do eixo quadratura, calcular o que seria o escorregamento, somar aqui, né, com a velocidade do angular, né, e vai fazer aqui essa transferência. Só que qual que é o ponto? O ponto agora é que ele vai acrescentar aqui um controlador de tipo PI, né, que vai ser um termo aqui que vai ser somado ao escorregamento, que é justamente o quê? Justamente para fazer essa correção. Então, ele acrescenta aqui esse termo de correção, né, então, ele calcula aqui, né, os ângulos aqui, acrescenta esse termo de correção, para justamente ser, né, ou não ficar à mercê aqui, né, da variação aqui dos parâmetros. Então, fazendo essa estimativa aqui, né, fazendo esse controle aqui, né, o que ele tem? Ele tem o estimador dele proposto, né? Basicamente, o que ele tem? Ele tem a parte aqui, né, do modelo de corrente. O modelo de corrente, né, com o modelo de corrente, ele encontra aqui o modelo de Goupil. O modelo de Goupil e o modelo de corrente vão servir de base para quê? De base para achar o fluxo mesmo, né, com o modelo proposto dele, que é esse lambda R né? Como que é esse lambda R Ele é o que sai, né, do observador de Goupil vezes o ganho KF, mais, né, o que sai do modelo de corrente vezes o ganho 1 menos KF somado. Com esse fluxo novo, ele calcula a velocidade ou a frequência que ele está impondo no estator, que é necessário aqui, né, para o cálculo dos ganhos KF, né, que vai variar de acordo com a velocidade. É que a gente sabe que o modelo da máquina muda de acordo com a velocidade. Esse modelo, tá, esse modelo aqui é o observador que deve ser implementado. Alguma dúvida, pessoal? Acho que por enquanto não, Guilherme. Tudo bem. Então, esse é o modelo. Como que a gente vai fazer? Bom, a gente vai implementar. Então, aqui, né, tá o modelo aqui simulado. Então, a gente vai precisar fazer isso. Então, esse modelo aqui a gente vai precisar fazer, né, aqui o modelo de corrente, fazer aqui, né, a estimação do Goupil, calcular os ângulos e depois olhar aqui a parte da estimação. Então, vamos aqui para cima, né,
que é a primeira parte, que é a parte do Gopiná, né? Que tem aqui a parte da corrente e, né, com a corrente, né, a gente faz o resto aqui. Bom, então a primeira coisa que eu precisei fazer foi um modelo de corrente, né? O modelo de corrente eu fiz aqui, né? Como que é o modelo de corrente, né? O modelo de corrente, né? Ele usa aqui as correntes, né, do estator, só que não no referencial estacionário, no referencial do rotor. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi, peguei as correntes no referencial estacionário, alfa, beta, e, né, usei aqui o ângulo do rotor. O que é o ângulo do rotor? O ângulo do rotor é ômega-r integrado. E achei aqui, né, as parcelas, né, agora, né, de Q, né, no rotor frame, né, no rotor frame aqui, né, aqui no rotor frame. E já na estimativa aqui do rotor, né, o que eu fiz? Bom, aí entra, né, a corrente, né, alfa vezes esse ganho, menos, né, um laço de fluxo vezes esse ganho, também do eixo alfa, que aqui eu vou tratar número real com número real, integro para achar o próprio fluxo. Então é isso que está feito aqui, né? Então eu tenho aqui a corrente vezes um ganho, né? Integro aqui, acho o fluxo, né? Esse fluxo, né, vezes esse ganho que entra aqui negativo. Então aqui tem um alfa e aqui tem um beta, né? Mesma coisa. E agora esse fluxo está aqui, né? Em, né, referencial do rotor, eu vou voltar para o referencial estacionário. Então eu vou de dq para alfa beta usando o ângulo do rotor, que é transformado aqui inverso. Então fiz essa parte aqui, lembrando, essa parte aqui, né, tá complexo, né? Aqui esse S, né, é I alfa mais J e beta. Esse lambda aqui, né, é lambda alfa mais lambda beta. Né? Por aí vai. Então tem aqui, né, parcelas real e imaginária, que eu tenho que tratar aqui de maneira separada. Então obtive aqui, né, o fluxo, né, do rotor alfa, né, pelo modelo de corrente, o fluxo do rotor beta pelo modelo de corrente. Vou, né, agora fazer a parte aqui do Gopiná. Né? Qual que é a parte do Gopiná? Bom, a parte do Gopiná vai vir aqui. Né? Eu basicamente, né, pego, né, o fluxo que vem, né, do modo de corrente, né, pelo modelo de corrente, desculpa, não modo, e subtraio pelo que eu estou calculando aqui no Gopiná, que é esse VR alfa aqui, né, que ele está aqui na frente. Isso vai me gerar um erro, esse erro vai gerar o PI, que eu vou somar aqui. Né? Somei aqui, né, claro, né, calculei aqui, né, agora o restante, né, do fluxo aqui, né, do rotor, né? Então V alfa menos RI, né, integral disso tudo. Então tenho aqui, né, essa somatória, né, V alfa, né, RS alfa menos, né, somo tudo, integro, né? E aqui, né, tenho a questão dos ganhos aqui, né? Então tem o ganho aqui, né, para o fluxo aqui, né, do estator, e já soma aqui, né, isso aqui para a corrente alfa, né. Sig LS dá essa constante aqui, tá, pessoal? Então, somo aí, encontrei aqui, né, o fluxo aqui, né, alfa, né, pelo modelo do Gopiná. Fiz a mesma coisa aqui para o beta, né, o beta, a mesma coisa aqui, né, para a parte imaginária. Aqui, é claro, né, eu comecei a comparar. Esse FRA, né, o que é esse FRA? Esse FRA, eu peguei aqui, né, a medição, né, o que o Simulink me fornece aqui de fluxo, né, para ter, né, como se fosse o fluxo real, para saber, né, se a minha estimação estava boa ou não. Olhei o real e por aí vai. Então, calculei aqui pelo Gopiná, né? Joia. Então, fiz aqui a primeira parte, que é o Gopiná. Tem que fazer a segunda parte, que é o quê? Que é o observador proposto, né? Então, o observador proposto no modelo de corrente Gopiná é uma parte, né? Precisa agora passar, né, pelos ganhos, né? KF. Lembrando, KF é um número, né, complexo. Ele não é um ganho
é um número real, ele é um ganho complexo, né? Então, ele tem uma parte real e ele tem uma parte imaginária. Então, a segunda parte foi fazer o, né, observador novo, né? O que é o observador novo? Né? Vamos voltar aqui. O observador novo, né? Ele é o fluxo do grupo INA vezes o ganho KF, né? Mais o fluxo aqui, né, do modelo de corrente vezes 1 menos KF. Então, aqui eu tenho dois números, né, complexos, né? Então, eu tenho que separar isso, né, de novo, em parte real e parte imaginária. Como que fica a parte real disso? Bom, a parte real disso fica o quê? Fica essa parte real vezes a parte real desse ganho e a parte imaginária vezes a parte imaginária. Então, peguei aqui, né, o fluxo aqui do grupo INA, alfa, e multipliquei pela parte real do ganho KF. Peguei o fluxo beta, multipliquei aqui pela parte imaginária. É claro, né, o beta vezes beta vai dar j ao quadrado, né, então j ao quadrado é menos 1, já botei o menos aqui, né, o sinal. E é claro, né, teve também, né, a parte, né, aqui a segunda parte, que é, né, do modelo aqui, né, que vem do modelo de corrente. Que é ele vezes 1 menos, né, o KF. Então, o que eu vou ter aqui? 1 é um número menos KF, KF é um número imaginário. Então, a parte real desse número vai ser 1 menos a parte real de KF, e a parte imaginária desse número vai ser menos a parte imaginária de KF. Né? E fiz aqui, né, a parte. Né? Então, alfa, né, a parte real vezes a parte real me deu real, a parte imaginária vezes a parte imaginária me deu parte real também, que calculei o que seria esse F fluxo, né, de rotor do eixo alfa novo. E o raciocínio parecido, né, com o fluxo beta. Né? Então, calculei aqui os ganhos, tem isso daqui. Bom, o que acontece, né? Bom, e esses ganhos, como que eu calculei, né? Então, esses ganhos eu calculei eles aqui embaixo, né? Segui a equação 26. A parte real é 1 menos KI dividido por ômega E ao quadrado. Então, 1 menos, né, KI dividido por ômega E ao quadrado é a parte real e a parte imaginária é menos KP dividido por ômega E. Então, Kp dividido por ômega E vezes menos 1. É a parte imaginária. Esse ômega E, né, ele saiu daqui, que é o ômega E que eu, né, coloco, ou que eu calculo, né, vezes esse esquema aqui de saturação. O que é esse esquema de saturação? Como eu estou fazendo a divisão por esse valor, né, o Simulink não pode dividir por zero. Então, esse esquema de saturação, ele é só um esquema que é o seguinte, ele vai de um número muito pequeno até o infinito e de um número muito pequeno negativo até o menos infinito. E o valor aqui nunca pode dar zero, ou seja, eu nunca vou dividir por zero. Pode ser um número pequeno, mas nunca vai ser zero. Então, o esquema de saturação é esse. Então, coloquei um número pequenininho aqui só para evitar a divisão por zero. Na verdade, o que eu preciso, o que eu estou vendo aqui, é esse ômega E aqui, que é a última coisa que eu preciso fazer, né? Já calculei aqui os ganhos, já calculei, né, o fluxo novo. Precisei aqui, né, para a estimação de ômega E, que é a estimação aqui, né, da figura 6. Né? Então, vamos aqui, né, para a última parte, que é a estimação do ômega E. Né? Então, basicamente, o que eu peguei, né, eu peguei o ângulo, né, os fluxos, né, alfa e beta, né, novos, né, que eu calculei, né, pelo meu observador novo, e aqui tem a função, né, a tan, né, do arco tangente. Então, o arco tangente, né, da razão entre a parte imaginária e a parte real me dá o ângulo. Então, fiz essa parte aqui. E peguei, é claro, né, agora, né, os fluxos novos em alfabeto, tive que passar para DQ com esse ângulo novo. Então, né,
calculei aqui o ângulo e fiz alfa beta para DQ, né, usando aqui o ângulo novo. Tá? A parte DQ tem que ser nula e a parte, né, D, né, vai ter todo o fluxo. Né? No início, né, esse fluxo pode dar zero, então como aqui tem uma divisão, eu fiz aquele mesmo esquema, né, de bloqueio, né, basicamente, né, então, justamente, né, para evitar, né, que se tenha, né, aqui algum problema, mas e evitar aqui a divisão por zero. Mas eu fiz, né, o IQ dividido pelo fluxo do eixo direto, né, e esse IQ aqui é o IQ, é o IQ calculado usando esse ângulo de observação novo. Então, peguei aqui as componentes alfa e beta, usei o ângulo de observação novo e tenho aqui o IQ novo. Isso, né, vezes esse ganho, né, Lm dividido por tal R, eu tenho aqui a frequência do escorregamento. Né? Eu tenho aqui a frequência do escorregamento que eu somei aqui, somado com a frequência do rotor, daria, né, o ângulo de escorregamento correto. Só que eu sei que isso pode não ser verdade, então tenho aqui, além disso tudo, né, uma terceira soma. Meu Deus, isso vai... Tenho aqui, né, um terceiro termo que é o termo de correção. Isso tudo, né, então vai me dar esse ômega-E, que é o ômega-E que a priori eu preciso para fazer o cálculo dos ganhos, vou integrar para encontrar o ângulo, né? Encontrei esse ângulo aqui. É claro, né, que esse ângulo encontrado dessa maneira, né, ele tem que ser testado com o ângulo que eu estou encontrando com a minha, né, estimativa aqui do fluxo. Então, se eu estou garantindo que o meu fluxo está sendo estimado de maneira correta, esse ângulo aqui, né, não pode ter erro em relação ao ângulo do fluxo. Então, calculo aqui, né, essa diferença e vou para o controlador do tipo PI, que é basicamente, né, essa parte aqui. O que eu fiz? Isso daqui, né, que eu chamei aqui a certa descontinuidade. Né? Qual é o problema? Esses ângulos, né, ele vai para o controlador PI, esses ângulos eles estão, né, variando, né, de 0 a 2π. Né? Então, por exemplo, tem um ângulo ali, né, ele está variando assim, de 0 a 2π, ele vai... Né? Então, imagina o seguinte, que eu estou com o ângulo errado. Aí ele está vindo aqui, né, se aproximando. O erro está diminuindo. Aí o que acontece? Tenho aqui uma transição. O erro estava ficando pequeno, ficou gigante. Né? Porque até esse cara ter a transição, demora um tempinho. Então, durante essa transição, o erro, né, ou a diferença entre o vermelho e o azul, ela muda o sentido dela e é muito abrupta. O que aconteceu? Isso estava fazendo com que esse controlador QPI ficasse muito maluco, né, por causa dessa característica, né, que é o ângulo, né, variando aí de 0 a 2π. Então, o que eu fiz? Basicamente, eu estabeleci o seguinte, ó, esse erro, né, ele vai ficar dentro de uma determinada faixa. Se ele sair dessa faixa, né, é porque eu tive essa transição. E então eu vou fazer o acerto. Então, basicamente, eu olhei o seguinte, ó, tá indo de 0 a 2π, né? Então, o erro é a referência menos a medição. No sinal o quê? Que é a referência sinal que é medição. Ou, né, estimado, o que quer que seja. Não é bem uma medição, porque eu não estou realizando medição. Mas, enfim. Se esse erro, né, o valor absoluto dele for maior do que um valor, eu vou ter π, né? Não vou ter uma diferença angular tão grande. O que acontece? Eu vejo qual que é o menor. O menor, provavelmente, é o que sofreu a minha transição, né? Porque ele está indo de 0 a 2π, então ele sofreu essa transição. Eu pego o menor e somo 2π, ou seja, significa que eu coloquei ele de volta ali, né, para um patamar mais elevado, que é o que ele estava antes. E aí, o erro, né, novo, né, que é o erro que realmente vai para o controlador, ele vai ficar menor, né? Eu vou compensar, né, essa queda abrupta, né, de 2π que ele teve.
E caso contrário, né, se o erro não for maior, né, do que esse valor, ele vai receber então só a diferença mesmo, né, de um e do outro. Significa que não teve transição. Então esse bloquinho aqui foi só para marcar essa questão da transição aqui. Estava dando muito problema, né? Então esse bloquinho marca isso. Então, com isso daqui, eu tenho aqui o ângulo aqui do meu observador, né? Fluxo aqui do meu observador. Não. E aí, né? O que eu vou ter aqui, né? Eu vou ter agora só a decisão seguinte. Isso não funciona bem para né, velocidades baixas. Não funciona bem para velocidades baixas. Então, eu coloquei um limite de velocidade, né? Inclusive está aqui na questão, né? Tem um limite aqui de velocidade, no qual você vai começar a usar a orientação do fluxo, né? Então, eu vou ter aqui um período de transição. Eu vou usar o ângulo de orientação que eu estava usando antes, né? Que é aquele fazendo as contas e tudo mais, e vou utilizar, né, o ângulo também desse observador que eu calculei. E ele vai alternar, né, de um para outro quando a velocidade do rotor passar de um determinado valor. E é claro, né, eu tenho também o fluxo, né, do eixo direto calculado por esse meu observador, né, e tenho o fluxo calculado, né, através simples, né, da medição da corrente, né, de quadratura vezes a indutância de magnetização. E é claro que eu vou usar o quê? Eu vou usar um ou outro, dependendo da velocidade, né? Vou usar tudo que diz respeito a esse observador só a partir de determinadas velocidades. E agora que eu tenho o fluxo, né? Lembra, a corrente, o controle da corrente de quadratura era para manter o fluxo na máquina, né? E ele funcionava, mas não mantinha o fluxo na máquina porque ele estava mantendo a corrente e estava desalinhado. Então, agora, ao invés de fazer controle de corrente, eu vou controlar o fluxo. Então, a malha aqui do eixo direto, ela virou o seguinte, né? Basicamente, né, eu peguei aqui o que seria a referência de corrente, né? E esse é o seguinte, em termos de regime permanente, né, a corrente do eixo direto vezes a indutância de magnetização é o valor do fluxo do rotor que eu quero. Eu peguei esse valor aqui de corrente, transformei em fluxo, e agora, ao invés de usar a corrente do eixo direto aqui, estou usando o fluxo do eixo direto, né? Que vai depender. Ora, vai ser o fluxo do observador, né? Dependendo da velocidade. Ora, vai ser o quê? Ora, vai ser a corrente medida vezes M, né? Então, basicamente, eu não alterei aqui, né, muito o meu modelo. E é claro, né, como eu multipliquei aqui por M, né, os meus ganhos aqui dos meus controladores PI por M para não alterar a dinâmica. Então, agora tenho o controle do fluxo, né? A malha de velocidade de quadratura não muda, né? O ângulo usado aqui, né, também ele vai mudar de acordo, né? Então, aqui a simulação, né, já está pronta, né? Aqui eu estou com um erro de estimação, né, para cima, né? Estou estimando aqui 1,5, né, a resistência do rotor, né? E aqui estão os resultados da simulação, né? Então, rampa aqui, né, de aceleração, né? Se a gente vê, né, aqui na rampa de aceleração, né, tá um pouquinho diferente, né? Então, ficou diferente do caso base, né? Mas, enfim, controlou. E aqui está a corrente do eixo em quadratura, né? Então, olha só que interessante, né? Talvez zero, aí começou aqui a aceleração, começou a subir. Olha só quando ela dá aqui uma caída. O que acontece? Aqui nesse ponto, tem a troca, né? A velocidade está crescendo, então tem a troca de uma orientação para outra. O que acontece? Quando você tem essa troca, a orientação
né, que está rodando, né, do fluxo, ela consegue, né, à medida que a velocidade não seja muito pequena, ela consegue estimar bem o fluxo. E não sei se vocês lembram no projeto 2, quando você errava para mais a tensão, o que você tinha? Você operava com um fluxo muito menor. Como você operava a máquina com um fluxo menor, o que acontecia? Você tinha que impor mais corrente, né, na hora, né, de impor o seu conjugado. O que acontece? Com a troca, que é a troca, inclusive, do valor medido no fluxo, a malha de fluxo, né, que a gente acabou de implementar, ela começa a funcionar. Então, se você olhar aqui, né, a referência continua igual, mas olha assim a medição, né? Achava que a gente estava na medição certa. Quando trocou aqui de um para o outro, opa, esse fluxo está muito errado, está muito baixo. Sobe o fluxo, subiu o fluxo aqui, né? Deu um transitório, subiu o fluxo. E agora o valor do fluxo está certo. Com o valor do fluxo certo, né? Estava menor, agora está maior, eu preciso de menos corrente. É claro, né, que o observador tem dinâmica, então aqui a resposta aqui do transitório não é tão bom quanto o caso base, que é o caso sem erro, né, na estimação paramétrica. Mas olha só, em regime permanente, né, eu vou ter aqui, né, uma corrente, né, que vai estar próxima do valor que ela tinha que estar. Lembrando, né, nesse caso, a corrente chegou a bater quase 100 amperes, ou mais de 100 amperes. Então, eu consigo, né, realizar o controle, né, do fluxo aqui. Né? Na entrada de carga tem um transitório elevado aqui, né? O fluxo ele samba bastante, né? Então, como o fluxo aqui está, né, sendo alterado, né? Eu tenho essas alterações aqui, né? Na corrente de quadratura e por aí vai, mas eu consigo controlar, né? E aí, se a gente for aqui, né? Aqui é o fluxo, né, do meu observador e o fluxo real. Então, olha só. Os limites aqui. Tá. Um minutinho. Aqui. Então, olha só. Olha no início, que a velocidade está toda ruim. Não dá para usar ele. Ele fica muito maluco. Mas aí, ó, com o tempo, a velocidade vai aumentando aqui, ó. Ele vai e pega. Ele pega aqui e consegue começar a estimar bem. E aí, né, tem um ponto que tem a troca, né? Você vê que ele tá estimando, né? Ele vê que tava pior. Aí você vê, né, o seu controle agora vai perceber que o fluxo estava menor, e aí, ó, vai inclusive aumentar o fluxo aqui. Então ele ainda tem um errinho, né, ele não está 100%. Tem um erro aqui, né, mas é muito melhor do que o outro. Mas qual que é o problema? Aqui, por causa das descontinuidades que pode ter, né, por causa das divisões dos números muito pequenos dos ganhos, eu tenho esses valores aqui absurdos. Então, eu não consigo usar nos momentos iniciais. Então, ele só pode ser usado, né, a partir de um determinado valor. Né? Mesma coisa aqui no eixo beta. Né? Então, no início, ele fica muito maluco, né? Muito maluco, não consegue seguir. E depois de um tempo, ele atraca. Ele atraca e, né, consegue agora estimar bem, né, o fluxo da máquina. E com uma estimação melhor do fluxo da máquina, né, tem aqui um errinho, mas mesmo assim, com essa estimação melhor, eu consigo agora calcular melhor as minhas orientações. Então, é um modelo que não serve, ou que não é muito bom, né, para velocidades baixas. Na verdade, né, eu estou falando que não é muito bom, mas o autor, né, ele mesmo falou, né, que da forma como foi implementado teria um problema, né, em baixas velocidades.
até chegou a propor aqui uma modificação, mas essa modificação aqui, de maneira geral, não consegui fazer muito bem funcionar, então preferi, né, simplesmente não usar o modelo dele para baixa velocidade, usar o modelo tradicional e a partir de uma determinada velocidade usar o modelo dele. Né? E bom, é isso, pessoal. Esse é o observador aqui, né, do fluxo, né, que vocês vão ter que implementar. Então, é um bocadinho grande, né? Eu falei, queria falar que era só, mas não posso. Tudo bem? Só sobrou você, Ju. Tudo jóia? Alguma dúvida? Tudo jóia. Não, Tá. acho que entendi. João, então uma perguntinha aqui, né, para ti. Né? Oi. A turma T5 pediu assim, professor, disponibiliza muito grande, complexo e tal, a gente vai perder muito tempo fazendo ela. Já falei com eles, ó, eu posso disponibilizar. Só que, o que estava falando? Falei para vocês, né? Diferente da disciplina teórica, eu estava olhando mais a implementação, né, de vocês do que eu olhava lá na teoria. Na teoria eu olhava mais a análise, os resultados e tudo mais. Aí eu combinei com eles assim, ó, eu acho que vocês têm um pensamento parecido. Eu queria pedir, né, para mais pessoas. Então, vai ter só você aqui na sua turma. Paciência, né? As pessoas tiveram oportunidade de participar, não tiveram. Então, tem que ser decidido com opinião de poucos. Quero saber a sua opinião. Você prefere tentar implementar do zero, fazer as coisas, ou partir para uma parte mais analítica? Já com os resultados, fazer uma comparação, tentar ver, mudar os parâmetros da simulação e tentar tirar melhores conclusões a partir dessas mudanças. Vixe, decidi pela turma e pior que fica gravado. Mas eu não Posso sei. parar de Eu, pessoal. gravar. Eu posso parar de gravar se você não quiser deixar sua opinião pública. A Não, aula não. já acabou. A aula já Só. acabou. A aula já acabou. Tá gravando. Inclusive, eu vou parar de gravar porque literalmente a aula já acabou.